Se você chegou até aqui nessa terceira aula, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Você fez algo que a maioria dos donos nunca faz. E não é por falta de interesse, é porque a realidade do dia a dia deles engole qualquer tentativa de evolução. O dia inteiro é operação. É funcionário que falta e você tendo que cobrir, é mercadoria atrasando e você correndo atrás de fornecedor para não parar tudo, é cliente reclamando, é pedido acumulando, é problema acontecendo um atrás do outro. E no meio disso tudo, o dono do restaurante vira o quebra-galho. O resolve tudo, no improviso. Um problema atrás do outro. E isso é todos os dias. Mas quase nunca tem tempo para parar e observar o próprio negócio de verdade. E quando você decidiu assistir a primeira aula dessa série, você começou a agir de uma forma diferente. Na aula 1, nós falamos sobre uma verdade que muitas vezes incomoda, mas precisa ser encarada com coragem. Um restaurante pode vender muito, ter bastante movimento, ter muitos clientes entrando e mesmo assim não gerar lucro. E quando isso acontece, a sensação que o dono do restaurante tem é quase sempre a mesma coisa. Eu trabalho o dia inteiro, o restaurante vive cheio, mas no final do mês o dinheiro simplesmente some. Talvez você já tenha vivido isso antes. E quando isso acontece, a primeira reação é acreditar que o problema está fora. Talvez seja o preço, talvez seja a concorrência, talvez seja a economia. Mas na aula 2, você começou a perceber algo ainda mais profundo. O problema não é o preço, o problema é a estrutura. Um restaurante pode estar vendendo, pode estar cheio, pode estar funcionando, mas ainda assim está operando completamente no escuro. E operar no escuro é uma das coisas mais perigosas que existem dentro de um negócio. Porque quando não existe clareza, as decisões começam a ser tomadas no achismo. E o achismo é o maior inimigo do lucro. E é exatamente por isso que hoje, nesta terceira aula, eu vou te mostrar algo que muda completamente a forma de enxergar o seu restaurante. Hoje nós vamos falar sobre o sistema da operação lucrativa. Porque restaurantes dão lucro, não funcionam por acaso. Hoje nós vamos falar sobre o sistema da operação lucrativa. Porque restaurantes que dão lucro não funcionam por acaso. Eles funcionam porque existe um sistema por trás de toda a operação. E quando você entende esse sistema, algo muito interessante começa a acontecer. Você para de correr desesperadamente atrás do resultado e começa a construir o resultado de forma consciente. E isso muda completamente o jogo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera, verdadeira. Quando você decidiu abrir o seu restaurante, qual era o sonho por trás disso tudo? Porque ninguém abre um restaurante por acaso. Existe sempre um sonho por trás. Talvez fosse ter algo realmente seu, não depender mais de chefe, construir um negócio para sua família, criar uma renda que trouxesse liberdade financeira, ou talvez realizar aquela paixão que sempre existiu pela comida. E junto com esse sonho, existe também uma imagem muito clara na cabeça de quem abre um restaurante. Ver o salão cheio, mesas ocupadas, clientes elogiando a comida, movimento acontecendo, a cozinha funcionando sem parar. E muitas vezes isso até acontece. O restaurante abre, as pessoas começam a aparecer, o movimento aumenta, as mesas ficam ocupadas, só que existe uma parte dessa história que quase ninguém conta. Restaurante cheio não significa restaurante lucrativo. E essa frase quebra uma das maiores crenças dentro desse mercado.
Porque a maioria das pessoas acredita em algo muito simples. Se o restaurante estiver cheio, o dinheiro automaticamente vai aparecer. Mas dentro da realidade da operação, isso quase nunca funciona assim. Eu já vi restaurantes com fila de espera na porta, com salão lotado quase todos os dias e com a cozinha trabalhando no limite. E mesmo assim, no final do mês, o dono olhando para o caixa e pensando, onde foi parar o dinheiro? Porque entra dinheiro, mas o dinheiro também sai muito rápido. Custo da mercadoria, desperdício na cozinha, equipe, impostos, fornecedores, contas da operação. E quando o dono percebe, ele está trabalhando cada vez mais, mas o lucro não aparece. E isso gera uma frustração enorme, porque por fora parece que o restaurante está indo muito bem, mas por dentro o dinheiro simplesmente não sobra. E sabe por que isso acontece com tanta frequência? Porque a maioria dos restaurantes não nasce a partir de gestão. Nasce a partir de uma paixão. Paixão pela comida, paixão por servir pessoas, paixão por ter o próprio negócio. E não existe nada de errado com a paixão. Ela é muito importante. Ela é o que faz muita gente começar. Mas existe uma verdade que poucos falam. Paixão não substitui a estrutura. Paixão não controla custo. Paixão não controla desperdício. Paixão não organiza processo. Paixão não cria lucro. E é exatamente aqui que entra algo que muda completamente o jogo dentro de um restaurante. Sistema. Quando existe um sistema, o restaurante deixa de depender apenas do movimento, deixa de depender da sorte, deixa de depender do acaso e passa a ter algo muito mais poderoso. Controle. Controle sobre os números, controle sobre custos, controle sobre a operação, controle sobre o lucro. E deixa eu te dizer uma frase que pode parecer simples, mas que explica grande parte do que acontece nesse mercado. Restaurante não quebra por falta de cliente, restaurante quebra por falta de controle. E quando você realmente entende isso, algo começa a mudar na forma como você olha para o seu restaurante. Você percebe que antes de simplesmente vender mais, é preciso estruturar melhor. E essa estrutura é exatamente o que nós vamos começar a construir agora. Agora eu quero te convidar para fazer um pequeno exercício mental comigo. Imagina a seguinte situação. Você está olhando para 2 restaurantes, os 2 praticamente o mesmo tamanho. Os 2 estão na mesma cidade. Os 2 têm um movimento parecido. Os 2 servem pratos muito parecidos. Para quem olha de fora, parecem negócios praticamente iguais, mas existe uma diferença enorme entre eles. Um desses restaurantes vive no sufoco, no aperto, sempre apertado, sempre preocupado com as contas, sempre correndo atrás de dinheiro, sempre tentando fechar o mês. O outro tem estabilidade financeira, o dono consegue respirar, consegue planejar, consegue melhorar o restaurante, consegue investir, consegue crescer. Agora vem a pergunta mais importante: qual é a diferença entre esses 2 restaurantes? Muita gente pensa que é sorte. Outras pessoas acreditam que é localização. Alguns imaginam que é investimento. Outros pensam que é marketing. Mas, na maioria das vezes, sistema. Na maioria das vezes é sistema. Um restaurante sem sistema, o outro não. Um restaurante tem sistema e o outro não. Eu não estou falando de algo complicado. Não estou falando de planilhas impossíveis, complexas. Não estou falando de planilhas impossíveis, complexas. Não estou falando de burocracia. Eu estou falando de organização estratégica do negócio. Um restaurante que tem sistema sabe exatamente quanto custa cada prato, sabe qual prato realmente dá mais lucro, sabe qual prato só parece que é lucrativo, sabe qual prato precisa ser ajustado. E quando você tem esse nível de clareza, algo muito importante acontece.
você para de administrar no escuro e começa a administrar com estratégia. E isso muda absolutamente tudo dentro de um restaurante. Porque a maioria dos donos de restaurante não tem falta de esforço, não tem falta de dedicação, não tem falta de trabalho. Pelo contrário, o que falta é estrutura de gestão. E quando essa estrutura começa a aparecer, o restaurante deixa de ser um peso, deixa de ser uma fonte constante de preocupações e começa a se transformar em algo completamente diferente, um verdadeiro negócio. E agora nós vamos entrar em um ponto que é fundamental, porque ele explica por que tantos restaurantes trabalham muito, vendem bastante, têm movimento e mesmo assim não conseguem gerar lucro consistente. E quando você entende isso, algo começa a fazer muito sentido. Existe um erro silencioso que acontece dentro de muitos restaurantes. Ele é silencioso, porque na maioria das vezes ninguém percebe que ele está acontecendo. Esse erro começa de forma muito simples. Um prato entra no cardápio, a equipe começa a oferecer, os clientes pedem, o prato vende bem, os clientes elogiam, o prato começa a sair bastante. E, naturalmente, o dono do restaurante pensa, esse prato é um sucesso. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz nesse momento. Esse prato realmente gera lucro? Porque vender bem não significa lucrar bem. E esse é um dos pontos mais perigosos dentro da gestão de um restaurante. Um prato pode ter boa saída, boa aceitação, bons comentários dos clientes, e mesmo assim ter uma margem muito pequena, ou até mesmo com prejuízos, ou até mesmo a margem negativa. Ou seja, cada vez que esse prato é vendido, ele reduz o lucro do restaurante. Agora imagina isso acontecendo todos os dias. Pratos sendo vendidos, clientes satisfeitos, garçons oferecendo, a cozinha preparando, o salão cheio, mas ao mesmo tempo o lucro sendo corroído silenciosamente. E esse é um dos maiores perigos dentro da gestão de restaurantes, porque esse problema não aparece imediatamente, ele vai acontecendo devagar, dia após dia, venda após venda, e quando o dono finalmente percebe, o caixa já está no limite. Às vezes, as contas começam a apertar, os fornecedores começam a cobrar, e a sensação quase sempre é a mesma. Eu trabalho o dia inteiro, o restaurante vive cheio, mas o dinheiro não aparece. Talvez você já tenha se sentido exatamente assim. E quando isso acontece, muita gente pensa que precisa vender mais clientes, mais movimento, mais pratos saindo, mas muitas vezes o problema não está na quantidade de vendas, o problema está no que está sendo vendido e principalmente na falta de clareza sobre o que realmente gera lucro. Porque quando não existe controle, o restaurante entra no modo reação. Você vive resolvendo o problema. E quando o negócio funciona assim, o lucro nunca chega a se consolidar. Ele depende muito mais da sorte do que da gestão. Mas existe uma forma completamente diferente de administrar um restaurante. Uma forma onde você sabe exatamente o que gera lucro, o que precisa ser ajustado, o que precisa sair do cardápio. E é exatamente isso que separa um restaurante comum de um restaurante que realmente dá lucro. E no próximo ponto eu vou te mostrar o que a maioria já sabe, mas não faz. E por isso continua travado no mesmo lugar. Agora nós vamos entrar em algo que é absolutamente fundamental para qualquer restaurante que deseja realmente ser lucrativo. Os números que de verdade controlam o seu negócio, porque restaurante não é apenas cozinha, não é apenas atendimento, não é apenas um salão cheio. Um restaurante também é gestão. E dentro dessa gestão, existem alguns números simplesmente
que não podem ser ignorados, porque agora nós vamos entrar em algo que é absolutamente fundamental para qualquer restaurante que deseja realmente ser lucrativo. Os números que de verdade controlam o negócio, porque um restaurante não é apenas uma cozinha, não é apenas atendimento, não é apenas movimento no salão. Um restaurante também é gestão. E dentro dessa gestão, existem alguns números que simplesmente não podem ser ignorados, porque são esses números que mostram se o restaurante está realmente saudável ou se ele está caminhando silenciosamente para o prejuízo. Um desses principais números dentro de um restaurante é o famoso CMV, custo da mercadoria vendida. Esse número mostra quanto da sua venda está sendo consumido pelos ingredientes, ou seja, de cada prato que sai da cozinha, quanto realmente sobra para o restaurante. E quando esse número foge do controle, todo o resto da operação começa a desandar, porque não adianta vender muito se o custo está alto demais. É como encher um balde que tem furo no fundo. A água entra, mas nunca acumula. E algo muito curioso acontece dentro de muitos restaurantes. Muitos donos até sabem que o CMV existe, já ouviram falar, já escutaram alguém comentar, sabem que é importante, mas na prática não acompanham de verdade, não analisam com profundidade, não monitoram com frequência e acabam tomando decisões baseadas em percepção, ou pior ainda, baseadas em estimativas. Mas gestão baseada em estimativa é gestão baseada em risco. Porque quando você trabalha com estimativa, você não tem clareza. E quando não existe clareza, as decisões começam a ser tomadas no escuro. E administrar um restaurante no escuro é um dos caminhos mais rápidos para perder dinheiro sem perceber. Por outro lado, um restaurante realmente lucrativo funciona de forma bem diferente. Ele não trabalha com suposições, não trabalha com achismo, não trabalha com aproximações. Ele trabalha com números reais, números que mostram exatamente o que está funcionando, o que precisa ser ajustado e onde o lucro está sendo perdido. E quando o dono do restaurante começa a olhar para esses números, algo muito importante acontece. O negócio deixa de ser apenas operacional e começa a se tornar estratégico. E é aqui que tudo muda, porque nesse momento ele deixa de ser refém da operação e passa a assumir de verdade o controle do seu negócio. E agora nós chegamos em um ponto muito importante da nossa conversa, porque tudo que falamos até aqui mostra um problema. Um problema que acontece em muitos restaurantes. Restaurantes que trabalham muito, vendem, têm movimento, mas mesmo assim não conseguem transformar esse movimento em lucro consistente. E quando isso acontece, o dono começa a sentir que está sempre correndo, sempre resolvendo problemas, sempre tentando fechar o mês. Mas agora surge a pergunta mais importante de todas: como um restaurante sai desse cenário e passa a operar de forma realmente estruturada? Como ele deixa de depender do improviso e passa a funcionar com estratégia? É exatamente aqui que nasce um conceito muito importante: a operação lucrativa 360 graus, um sistema que organiza o restaurante de forma estratégica, porque restaurantes realmente lucrativos não funcionam no improviso, eles funcionam através de um sistema. E esse sistema começa sempre pelo primeiro passo: diagnóstico. Antes de mudar qualquer coisa, você precisa entender exatamente onde o seu restaurante está, quais os números, quais são os gargalos. Mas agora surge a pergunta mais importante de todas: como um restaurante sai desse cenário e passa a operar de forma realmente estruturada? Como ele deixa de depender do improviso e passa a funcionar com a estratégia? É exatamente aqui que nasce um conceito muito importante: a operação lucrativa 360 graus.
um sistema que organiza o restaurante de forma estratégica, porque restaurantes realmente lucrativos não funcionam no improviso, eles funcionam através de sistema. E esse sistema começa sempre pelo primeiro passo, diagnóstico. Antes de mudar qualquer coisa, você precisa entender exatamente onde o seu restaurante está, quais são os números, quais são os gargalos, quais são os pontos que estão drenando o lucro. Sem diagnóstico, qualquer decisão vira tentativa. Depois, é aqui que o restaurante começa a monitorar de verdade quanto do faturamento está sendo consumido pelos ingredientes. Quando o CMV é acompanhado, o restaurante deixa de perder dinheiro sem perceber. E então entramos em um ponto extremamente poderoso, engenharia de cardápio, porque não basta ter pratos bonitos, bons. E é exatamente aqui que entra um dos números mais importantes da operação, o CMV. Controle de CMV. É aqui que o restaurante começa a monitorar de verdade quanto do faturamento está sendo consumido pelos ingredientes. Quando o CMV é acompanhado, o restaurante deixa de perder dinheiro sem perceber. E então entramos em um ponto extremamente poderoso, engenharia de cardápio, porque não basta ter pratos bons, bonitos, os pratos precisam trabalhar a favor do lucro. Alguns pratos atraem clientes, alguns pratos geram margem, alguns pratos precisam ser ajustados. Quando o cardápio é analisado estrategicamente, ele deixa de ser apenas uma lista de pratos e passa a ser uma ferramenta de lucro. E por fim, tudo isso precisa funcionar dentro de algo maior, um sistema de gestão, um sistema onde números são acompanhados, decisões são tomadas com clareza e a operação deixa de depender apenas da correria do dia a dia. Quando todos esses elementos começam a se encaixar, algo muito interessante acontece. O restaurante deixa de ser improvisado e começa a se tornar estratégico. E quando o restaurante se torna estratégico, o dono finalmente começa a sentir algo que muitos procuram: controle. Controle sobre os números, controle sobre a operação, controle sobre o lucro. Agora eu quero trazer essa conversa para a realidade do dia a dia. Porque aqui nós falamos de conceitos importantes, falamos de estrutura, falamos de gestão, falamos de números, mas quem tem restaurante sabe que a rotina não é simples. O dia começa cedo, o fornecedor chega, a mercadoria precisa ser conferida, funcionário avisa que não vai conseguir ir trabalhar, alguém precisa cobrir essa falta, o salão começa a encher, pedido começa a acumular, cliente chama o garçom, um prato atrasa, o outro precisa ser refeito, e quando você percebe, o dia inteiro já passou. E aquilo que deveria ser feito com calma fica sempre para depois. Analisar custo, revisar ficha técnica, ajustar preço, olhar os números, tudo isso vai sendo adiado. Não porque o dono não quer fazer, mas porque a rotina simplesmente engole o seu dia. E sem perceber, muitos donos de restaurante acabam sendo engolidos pela operação. Não porque o dono quer fazer, mas porque a rotina simplesmente engole o seu dia. O restaurante passa a depender totalmente deles. Tudo precisa da presença do dono, tudo precisa da decisão do dono, tudo precisa da atenção do dono. E esse é um dos maiores desafios da gestão dentro de restaurantes. Porque saber o que precisa ser feito é uma coisa, conseguir aplicar isso todos os dias é outra completamente diferente. E foi exatamente observando essa realidade de muitos donos de restaurante que surgiu uma pergunta muito importante: como tornar a gestão mais simples? Como transformar números complexos em algo rápido de visualizar? Como fazer o dono do restaurante enxergar o lucro sem precisar parar a operação por horas? Como tornar o controle mais rápido, mais claro, mais prático?
E principalmente como fazer o lucro ficar visível, porque quando o lucro fica visível, as decisões ficam mais fáceis. E foi exatamente a partir dessas perguntas que nasceu algo que mudou muito a forma de aplicar esse método dentro de restaurantes. Uma forma mais simples, mais visual, mais prática, uma forma que permite ao dono continuar tocando o restaurante sem perder o controle do seu negócio. Agora eu quero trazer um elemento novo para essa conversa nossa aqui, algo que tem mudado a forma como muitos restaurantes estão começando a organizar a gestão. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tentou organizar os números do seu restaurante? E acabou desistindo no meio do caminho, porque os cálculos são muitos, os controles são vários, e a rotina não para, e no final, o dono acaba voltando para aquilo que sempre fez, administrar tudo no improviso. Não porque quer, mas porque parece ser o único jeito possível dentro da correria. Se você pudesse olhar para o seu restaurante e entender rapidamente quanto cada prato realmente custa, qual é a margem real dele e quais itens do cardápio realmente geram lucro. Quanto isso mudaria a forma de como você toma decisões? Porque quando os números ficam claros, as decisões ficam muito mais seguras. E foi exatamente pensando nisso que, dentro da metodologia Operação Lucrativa 360 graus, começou a surgir uma ideia, uma forma de tornar essa gestão mais simples, mais organizada e, principalmente, mais visível para o dono do restaurante. Uma forma de transformar informações que antes ficavam perdidas em algo fácil de enxergar, algo que ajudasse principalmente em pontos críticos da operação, como, por exemplo, fichas técnicas, cálculo real de custos, controle de CMV, margem dos pratos, análise de desempenho do cardápio, porque quando essas informações começam a aparecer com clareza, o restaurante deixa de operar no escuro e começa a operar com visão de números, visão sobre os custos, visão sobre o lucro. E quando isso acontece, algo muito importante começa a surgir dentro do negócio. Controle sobre o que entra, controle sobre o que sai, controle sobre o resultado, controle sobre o resultado final. E nos próximos encontros eu vou mostrar com mais profundidade como isso começa a ser aplicado na prática. Agora eu quero te convidar para fazer um exercício simples comigo. Imagina chegar no final do mês, o restaurante funcionou, o movimento aconteceu, o mês passou, e naquele momento você abre os números do seu restaurante. Mas dessa vez é diferente, porque existe clareza. Clareza sobre quanto realmente entrou, clareza sobre quanto foi o custo, clareza sobre quanto ficou de resultado. Sem sustos, sem dúvidas, sem aquela sensação desconfortável de estar trabalhando no escuro, porque muitos donos de restaurante vivem exatamente assim, trabalham o mês inteiro, se esforçam, se dedicam, mas quando chega o momento de olhar o resultado, não existe certeza. Existe apenas uma sensação, uma impressão, e gestão baseada em impressão quase nunca leva a um negócio saudável. Agora imagine o contrário. Imagina terminar o mês e olhar para o seu restaurante com tranquilidade, sabendo exatamente o que aconteceu, sabendo quais pratos performaram melhor, sabendo onde estão os custos, sabendo onde estão as oportunidades. Isso muda completamente a forma de administrar um restaurante, porque quando existe clareza, existe poder de decisão. Você consegue planejar, consegue ajustar, consegue melhorar, consegue crescer. E é exatamente isso que a maioria dos donos de restaurante está buscando. Não apenas trabalhar todos os dias, mas construir um negócio saudável, um negócio que seja lucrativo, um negócio que seja escalável.
e principalmente um negócio que seja replicável. Porque quando a gestão está organizada, o restaurante deixa de depender apenas do esforço diário e começa a funcionar como um verdadeiro negócio. Não depende só da presença do dono, ele caminha sozinho, com estratégia. E depois de tudo que conversamos até aqui, existe um momento que naturalmente chega, o momento da decisão. Porque ao longo dessa aula, você viu coisas que talvez nunca tinham sido explicadas dessa forma. Você começou a enxergar o seu restaurante por outro ângulo, não apenas como um lugar que precisa funcionar todos os dias, mas como um negócio que precisa ser estruturado. Você entendeu a importância da gestão, você entendeu o impacto dos números reais, você entendeu o poder de um sistema organizado. E quando esse tipo de clareza aparece, uma pergunta inevitavelmente surge: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque agora existem dois caminhos possíveis. Algumas pessoas vão tentar aplicar tudo sozinhas, vão estudar mais, vão testar, vão ajustar, vão errar, vão acertar, e isso pode funcionar. Mas, normalmente, esse caminho leva tempo e, muitas vezes, custa dinheiro no processo, porque cada erro na gestão de um restaurante quase sempre aparece no caixa. Outras pessoas preferem encurtar esse caminho, aprendendo com um método estruturado, um método que já foi pensado, organizado, testado na prática, um método que mostra exatamente por onde começar, o que ajustar, o que medir e como transformar o restaurante em um negócio realmente lucrativo. E ao longo dos próximos encontros, nós vamos aprofundar ainda mais essa conversa, porque entender a gestão é apenas o primeiro passo. Aplicar isso de forma estratégica é o que realmente transforma um restaurante. E é exatamente sobre isso que vamos continuar falando. E foi exatamente observando tudo isso, as dificuldades da gestão, a falta de clareza nos números e os desafios do dia a dia de um restaurante, que nasceu algo muito importante: a mentoria, Operação Lucrativa 360 Graus, um programa criado especialmente para donos de restaurantes, que desejam estruturar a gestão do seu negócio, organizar os números, tomar decisões com mais segurança e construir um restaurante realmente lucrativo. Porque administrar um restaurante apenas no improviso quase sempre gera desgaste, gera insegurança e muitas vezes gera resultados muito abaixo do potencial do seu negócio. E dentro da mentoria, todo esse processo é trabalhado de forma estruturada, passo a passo, começando por algo essencial: diagnóstico do negócio. Entender exatamente onde o restaurante está. Depois entramos em um ponto extremamente importante: estruturação das fichas técnicas, porque é ali que começa o controle real dos pratos. Em seguida, estratégia de precificação. O preço deixa de ser uma estimativa e passa a ser uma decisão estratégica. Depois avançamos para o controle CMV, custo da mercadoria vendida. Esse controle, para garantir que o custo esteja realmente sob controle. Então, entramos em algo que transforma muito o resultado do restaurante: engenharia de cardápio, organizando os pratos de forma estratégica, valorizando os itens mais lucrativos e ajustando aquilo que precisa melhorar. E, por fim, toda essa estrutura passa a fazer parte de um sistema de gestão organizado, tudo aplicado diretamente na realidade do seu restaurante, porque a gestão só funciona de verdade quando ela consegue sair da teoria e entrar na prática do dia a dia. Agora, existe algo que torna toda essa aplicação ainda mais simples, porque entender o método é importante, mas conseguir aplicar isso no dia a dia do seu restaurante é o que realmente faz a diferença. A estrutura, e foi exatamente pensando nisso, em tornar a gestão mais prática, mais visual e mais fácil de aplicar,
que dentro da mentoria nós incluímos também um recurso de apoio, um sistema de gestão de custos para restaurantes, um aplicativo web, criado justamente para ajudar o dono do restaurante a organizar informações importantes da sua operação, como, por exemplo, estruturar fichas técnicas, calcular custo dos pratos, calcular custos dos pratos, visualizar margem, acompanhar indicadores importantes da gestão, o CMV, porque controle do CMV, porque quando essas informações ficam organizadas, o dono do restaurante consegue enxergar muito mais rápido o que está acontecendo dentro do seu negócio, e isso facilita muita tomada de decisão. Então, além de todo o método, além de todo o processo de estruturação da gestão, quem participa da mentoria também recebe acesso a esse sistema, e para quem decidir participar neste momento, o acesso ao aplicativo fica liberado por 3 meses sem custo adicional, justamente para facilitar a implementação do método dentro do seu restaurante. Porque quando existe clareza e quando existem ferramentas que ajudam no processo, aplicar a gestão de custos se torna muito mais simples. Antes de encerrarmos, eu quero compartilhar algo em que eu realmente acredito. Todo restaurante tem potencial para prosperar. Todo restaurante tem potencial para prosperar. Porque por trás de cada restaurante existe uma paixão pelo que faz. Existe um sonho, existe um empreendedor, existe uma história. Existe muito esforço, mas prosperar não acontece por acaso. Prosperar não depende apenas de movimento, não depende apenas de trabalhar mais horas. Prosperar é resultado de gestão, resultado de estrutura, resultado de decisões conscientes. E quando essas 3 coisas começam a se alinhar, o restaurante deixa de ser apenas uma operação que precisa sobreviver todos os dias e passa a se tornar um negócio saudável, um negócio que cresce, um negócio que se fortalece, um negócio que gera resultado. E talvez esse seja exatamente o momento em que você começa a olhar para o seu restaurante de uma forma diferente, com mais clareza, com mais estratégia, com mais visão de negócio. E se você sente que chegou a hora de dar esse próximo passo, de estruturar melhor a gestão, de organizar os números e de construir um restaurante realmente lucrativo, talvez seja a oportunidade de fazer isso com método. Agora a decisão está nas suas mãos.